Bom, pelo que a irmã ouviu na televisão, vai dar esse conhecimento para o irmão e vocês vão ver o resto. Anjos, o caso era o seguinte: o governo tinha colocado leis que estavam impedindo o agricultor plantar. Entende, Anjos? Claro que sim. Então, vocês não podem mostrar lá nos Estados Unidos mesmo o que está acontecendo? Mostra lá, Anjos, o resultado daquilo entre o governo e o agricultor, o que aconteceu, mostra. Eles mostram como se tivessem feito uma lei para eles plantar um determinado tipo de planta, sabe? Fazia muito mal. Aí os agricultores não quiseram fazer isso. Aí deu essa greve. Aí mostra as pessoas se preparando em casa, né? Fazendo estoque, essas coisas. Também? Se ficando vazios os mercados. Porque os agricultores se decidiram não plantar o que eles queriam? Isso. Vocês estão vendo? Também, Anjos, uma certa vez, viu como é bom se manter informado? Uma certa vez, a irmã também viu na internet uma confusão com esse negócio de criar aves em casa. Esse negócio de fazendeiro, eles queriam fechar as fazendas, não tinha mais fazendeiro, não tinha mais aquele pequeno fazendeiro que tinha a sua fazenda, plantava lá a sua hortinha, o seu alimento, criava a sua galinha. Eles vieram numa condição acabando com isso. Não podia mais haver o fazendeiro, o pequeno fazendeiro. Mostra aí o que se deu desse resultado. Isso mostra que era para o governo ter controle do que as pessoas comiam. E também para não ter venda. Não ter venda? É. A pessoa não ter a liberdade de negociar o seu negócio que plantava? Isso. Exatamente disso se tratava. O governo não permitia mais que a pessoa tivesse a sua terrinha, plantasse lá suas coisinhas e se alimentasse e vendesse. Também não permitia mais que criasse a sua vaca, tirasse o leite e vendesse. Mostra aí para o irmão esses assuntos aí que ocorreu lá, onde o governo estava impedindo essas coisas. Eles não mostram muita coisa não, é literalmente o que o Senhor disse. Então, Anjos, o que eles pretendem com isso? Eles falaram controle. Tirar a liberdade das pessoas. Não é? Isso. Anjos, vamos analisar uma coisa. Vocês lembram, antigamente, o governo da monarquia, onde o rei era quem mandava? Eu falo que sim. E quem estava dentro do palácio do rei tinha a melhor vida. E quem estava em volta do palácio vivia também um pouco razoavelmente melhor. E conforme as pessoas iam saindo dos arredores do palácio, menos eles eram desprovidos pelo rei. Vocês lembram? Desse estado? Eu falo que sim. Então, Anjos, o que esse reinado quer fazer é exatamente isso, né? Tirar das pessoas a vida, bom, na carne, conforme dizem, que elas têm. Então, quanto menos elas têm, mais elas são sujeitas à obediência. Quanto mais elas têm, mais liberdade elas têm e mais livres elas são. Não é, Anjos? Tá falando que sim. Então, antigamente, a pessoa era um costureiro, era um sapateiro, era um verdureiro, era alguma coisa assim. As pessoas eram autônomas. Elas tinham uma profissão que elas herdaram dos seus pais. Não era assim, Anjo? Tá falando que era. Não existia faculdade para ninguém numa faculdade se formar e ter seu emprego financiado por uma empresa ou pela condição do que ela se formou. Não existia essa independência de alguém, pelo seu conhecimento, pela sua faculdade que ela fez, ela vinha adquirir uma profissão e ela trabalhar. A pessoa só trabalhava se ela tivesse herdado dos pais uma profissão que o pai tinha. Ou ela fosse trabalhar de alguma forma assim, em algum local, e que não era assim uma empresa. Alguma coisa ali oferecia uma forma de trabalhar, seja um pequeno comércio. Então, não existia essa condição que existe hoje, empresas,
faculdades, conhecimento, trabalho, essa prosperidade, que todo mundo vive a sua vida, é independente, tem o seu dinheiro, pode comprar o que quiser, viver a sua vida. Naquela condição, quem tem mais dinheiro vive melhor. Antigamente não era assim. Quem vivia melhor, na verdade, bom, bem, era o rei, a sua família e quem fazia parte da realeza. E os que estavam mais próximos do rei, a serviço do rei, eram os mais favorecidos, eram os mais beneficiados. Mas vamos dizer que saindo fora dos palácios do rei, aí vinha o povo simples, o povo humilde, que vivia como pudesse, do campo, da agricultura. Então, hoje, o que esse rei está querendo fazer? Tirar tudo das pessoas, tudo. Deixar elas sem nada. E pior ainda, elas não terão campo para plantar, elas ficarão piores do que as de antigamente, que eram camponeses. Então, hoje, a condição que esse rei está trazendo o povo, a pessoa não vai ter uma galinha para ter um ovo para comer, por conta própria dela ter condição de criar uma galinha. Ela não vai ter uma horta, porque ela não vai ter condição de ter uma horta. Observa como eles pegaram e começaram a fazer frutas sem semente. Tá vendo? Antigamente existia uma fruta sem semente, igual no caso um limão sem semente. Uva sem sementes. Existia, Anjo? Já falamos que não. Então, até para a pessoa plantar hoje, ela não vai poder plantar o que ela quiser. Porque também a sementinha está no poder deles. Prendeu tudo, vai comprar o quê? Né? Não tem dinheiro, vai comprar o quê? Não é assim? Então, anjos, o que esse rei está levando as pessoas a vir passar vai ser pior do que antigamente, não é, anjos? É. Porque não vai haver mais a agricultura individual, não vai haver mais o camponês. Não vai haver mais condição de plantar e criar animais. Então, anjos, o que aconteceu lá nos Estados Unidos foi exatamente isso. Tirando a liberdade da pessoa ter um pedacinho de terra, plantar, colher, se sustentar do plantio e vender e ter um dinheiro para comprar outras coisas necessárias, conforme sua necessidade. E tirou do pequeno fazendeiro a condição de criar um animalzinho, matar, se alimentar e pegar a sua carne e vender. Você viu como é que eles tornaram tudo único e exclusivo para eles? Eles têm o direito de pegar muitos bois, matar, mandar para o açougue e vender. Agora, aquela pessoa pequena de uma terrinha, ela não pode ter um animal, matar e vender, e comer um pouco da sua carne e vender o resto para comprar alguma coisa que ela não tira do campo. Vocês viram a condição que está levando a humanidade? Então, eles estão trazendo tudo para o domínio deles, para o poder deles. Vamos dizer, anjo, que o rei está trazendo tudo para ele, não é? O rei está trazendo tudo para ele e vai repartir entre os que fazem parte da realeza, os que estão ao redor dele, unidos a ele, e os que estão fora dos palácios do rei. Não vai sobrar nem a terra para esse povo plantar, porque o rei não vai permitir que eles sejam individuais. E que eles tenham condição de se manter por conta própria. Vocês estão entendendo? E antigamente não tinha a profissão herdada do pai. Sim. E hoje? E hoje? Que situação esse povo vai ficar hoje? Vão ganhar dinheiro fazendo o quê? Tudo não se tornou faculdade, tudo não se tornou estudo, tudo não se tornou profissão através de estudo, onde eles trouxeram a faculdade para se formar e ter uma profissão. Trouxeram os cursos para você também ter vários, para dali você tirar um meio de viver. Não é? Criou as indústrias, criou os comércios, trouxe as pessoas para a cidade, canalizou tudo, as pessoas têm tudo, recebem tudo em casa, apenas pelo trabalho que tem. Aí o rei traz tudo para o seu palácio, toda a provisão, todo o suprimento, todo o mantimento para o seu palácio, para os seus aliados, para os que compõem a realeza,
para os que fazem parte, para os que estão ali, sabe? Aquela cúpula, ajuntados, fazem parte entre si do comando. Né? Aí o rei fecha os portões do palácio e que será de quem ficou de fora? Que será? Não tem mais o campo para plantar, não tem mais a semente para plantar, não tem o animalzinho para criar, não tem a profissão do pai. E agora? Do que esse povo vai viver? Hã? Bom, o que o Espírito Santo diz sobre isso? Esse é o governo do anticristo. Vai sobrar o que para o povo? O povo fora do muro do palácio. O que será desse povo? Esse povo vai viver do quê? Esse povo não tem mais o que tinha, a provisão de antigamente. Esse povo, para melhor dizer, ficou tão acomodado, ficou tão acostumado a receber tudo na mão, tudo pronto, tudo feito, que mandar uma pessoa dessa para a roça, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? O camponês sabia plantar, entendia de enxada, entendia de alguma máquina agrícola que ele conseguisse, e na ausência da máquina, o camponês sabia se virar muito bem na roça, não é? Desse uma enxada para ele, deu tudo. Desse uma semente para ele, deu tudo. Desse uma pá, também deu tudo. Desse um facão, também deu tudo. Então o camponês precisa do quê? Um facão, uma enxada e uma pá, precisa tirar algumas coisas de um lugar para o outro. Então, não é isso? Então o camponês precisa da pá, da enxada, do facão, da semente, e dali o camponês tira uma roça. E dali o camponês faz uma casa. Não é assim? Uhum. E dali o camponês tira o seu sustento. E dali o camponês vive. Então o que foi que o rei fez? Tirou da mente das pessoas a sobrevivência no mato, sobreviver no mato. Não é? O camponês não vivia no mato? O camponês morreu no mato? Não, o camponês viveu no mato. E do mato ele tirou o seu sustento, tirou a sua vida, tirou a sua casa, tirou tudo. E o camponês não dependeu de energia para viver, unicamente de água. Unicamente de água. Não é? E o que o rei fez? Trouxe todo mundo para a cidade. Ninguém sabe nada, ninguém aprende nada, ninguém entende de nada. Pai não tem profissão, filho não tem profissão, ninguém tem nada. Tem as escolas que não ensinam nada. Tem a faculdade que dá uma profissão. Também vai depender do lugar para trabalhar. Vai depender do lugar para trabalhar. Então, tirou tudo isso que o rei deu. Essa forma moderna de viver, tendo tudo na mão, recebendo tudo na mão. Apenas trabalha, tem dinheiro e você recebe tudo. Você tem tudo. Aí o rei chega e tira tudo. E agora? O que será desse povo que ficou sem nada? Porque tudo que o rei deu, que na verdade ele não deu, ele tirou do que tinha e trouxe uma aparência de dar, que não foi dar. Porque se uma pessoa não sabe pescar e você traz o peixe e dá para ela, o que será dela sem você dando peixe para ela? Ela vai morrer de fome, ela não sabe pescar. Ela não sabe fazer o anzol. Ela não sabe como lança o anzol. Ela não sabe conseguir pescar. Porque tinha alguém que trazia o peixe para ela todo dia, para ela comer. Tá entendendo? Então esse rei que aparentemente disse que deu tudo, que todo mundo estava bem, que todo mundo tinha tudo, que a vida estava maravilhosa, apenas trabalha, tem teu dinheiro, vive a tua vida como tu quiser. O dia que esse rei tirar tudo e fechar as portas do palácio e ter só a provisão para ele e para todos que compõem a realeza. O que vai sobrar para esse povo fora do palácio? Aos arredores do palácio. Não vai sobrar nada.
Porque esse povo não sabe fazer nada. Esse povo não entende de nada. Aí depois, o que o rei traz para colocar na cabeça desse povo que não sabe nada, não aprendeu nada, não entende nada? O que é preciso fazer para sobreviver no deserto? Bom, em primeiro lugar, o Eterno não manda ninguém para o deserto, é para o mato. E aí fosse o deserto. Do que seria o deserto? Olha, vamos analisar a palavra deserto. O que é um deserto? O que é um deserto? Tem areia, não tem água, não tem nada. Né? Terreno árido. Sol escaldante, né? Terreno hostil. E o que eles dizem nesses programas? É sobreviver no deserto ou na natureza? É na natureza. Eles falam deserto ou natureza? Vocês têm que analisar o que eles estão dizendo. Quem? Esse pessoal de sobrevivência, eles falam deserto ou natureza? Bom, a maioria fala natureza. É. É raro ter alguém que fala isso no deserto, né? Se falar deserto, tá errado, é natureza. Tá bom? Eu só vi um no deserto só, mas também não é fácil não, sinceramente. Não é pra qualquer um, não, é pra quem tá preparado. Mas o correto é natureza. Sim, né? natureza. Porque o pai não manda ninguém pro deserto. Fazer o que no deserto? Não. É natureza, não é? Ele tá morrendo. Aí o que acontece? O que eles dizem que você tem que sobreviver na natureza? O que eles dizem? O que eles dizem? Mas tem que ter uma faca. Tem um facão, pelo menos. Uma boa faca ainda, né? Não. Abrigo. Não. Água. Você tem que ter um curso de sobrevivência. Porque se você for lá sem um curso, você está morto. É verdade. Aí o seu corpo é muito fraco, é muito frágil. Em tantas horas você tem isso, em tantas horas você tem aquilo, em tantas horas você está assim. Esse sabe tudo aí está dizendo. Olha, se você não for como eu, você não vai sobreviver. Você não vai escapar de lá. Você tem que ser um igual eu. Fazer o que eu fiz, fui no deserto, participei da guerra, participei de não sei o quê, participei de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tive uma preparação. E por último, eu fiz um curso de sobrevivência. Então, se você não tem toda essa preparação, coitado de você lá na natureza, você vai morrer imediatamente. Tá vendo? Então, quando o Eterno colocou o homem para ser um camponês, para viver na roça, para viver no mato, chega um e diz, não, você tem que ter um curso preparatório. Não é assim, desse jeito, você vai morrer lá. Aí você olha para trás e você vê os índios, como é que os índios estão vivos? Como é que os índios não morreram até hoje? E os índios não é de hoje. É de antes desse sobrevivencialista, não é? Da natureza, não é? Por que as pessoas que raciocinam, elas têm mais discernimento e percepção? Porque quando vem um sobrevivente desse que ensina acerca de viver na natureza, você vai dizer, você fala dos índios aí. Os índios têm um curso desse? Não. Como é que os índios estão vivos até hoje? Quem nasceu primeiro? Você ou os índios? Os índios. Então como é que os índios estão vivos e você não está lá para ensinar nada a eles? E o seu curso nem existia quando os índios já estavam na Terra. Então, se alguém quer aprender sobre sobrevivência na natureza, olha para os índios. Olha para os índios. Não olha para o Deus dos índios. Unicamente para as práticas dos índios. Entendeu? Então, vocês estão entendendo? Sim. Então, o que esse rei vai fazer? Quando ele fechar as portas do palácio? Quem ficar de fora não vai ter mais nada. Não vai ter nada. Outra coisa. Não vai ter nem capacidade de raciocinar. Não vai ter inteligência. Não vai ter sabedoria. Não vai ter discernimento. Não vai ter nada. Nada. Porque a pessoa foi acostumada a não pensar por si. Não raciocinar. Não analisar. Não tomar decisões próprias. Ter conclusões próprias acerca de um assunto que houve. Até isso o rei fez, pensar por eles. Dá tudo pronto aqui, ó. Não, você faz assim, você faz assim, você faz assim. Olha, você tem que fazer um curso. Se você não faz um curso de sobrevivência, sobreviver no deserto, olha, você está perdido. Aí tem que saber quanto tempo o corpo vai durar sem água, quanto tempo vai durar sem comida, quanto tempo vai durar no sol, quanto tempo vai durar sem dormir. Aí vai ter que saber tudo. O que vai comer que tem proteína, que não tem proteína, que tem carboidrato. Aí vai aquela agenda toda da sobrevivência.
Quem vai ter tudo isso fora dos palácios do rei? Não foi o rei que trouxe toda essa provisão? Toda essa providência? Não é agora o rei que quer eles fora dos seus portões? E abandonar eles? Deixar eles para trás? E não quer mais conta com eles? E problema deles? Problema deles. Vocês entenderam tudo, não entenderam? Sim. Sim. Então, anjos, vocês ouviram a reflexão que o Espírito Santo fez? Tá falando que eu vi. É ou não é assim, anjos, quando o rei fechar os portões do palácio? Vai ser ou não vai ser assim? Com certeza é. Então, anjos, o que será desse povo que não pensa por si, não analisa, não raciocina, não anda com seus próprios pés? O que será desse povo, anjo? Que recebeu tudo na mão, que o rei um dia providenciou tudo para eles. Eles estão falando a morte na certa. Vão ter como escapar? Provavelmente não. Vocês estão entendendo? Para vocês terem uma ideia, a mãe não vai saber nem cuidar do filho. Não é? Uhum. Ninguém vai saber fazer nada. Porque para tudo tem um analista. Para tudo tem um conhecedor, né? Um conhecedor daquilo. Para tudo tem um instrutor. Tem alguém que é especialista naquela área. Olha o que as faculdades fizeram. Trazer especialista para tudo. Então ninguém consegue se analisar por si. Tem que ter um analista para analisar tudo na vida daquela pessoa. Os passos que elas vão dar é sobre os olhos de um analista para vir resolver a vida dela. Falar tudo para ela porque ela não sabe de nada. Olha como elas ficaram na mão do rei. O rei decide até o que elas vão fazer. Decide até o que elas vão pensar. Decide a vida delas inteira. Então, o dia que o rei fechar as portas do palácio, como que essas pessoas vão sobreviver? Incapazes, incapacitadas de tomar decisões, raciocinar, analisar e tomar decisões. Vai ser um caos, não vai, Ângelo? Um caos. Esse povo tudo desorientado, subindo e descendo, não sabe para que lado vai, não sabe o que faz, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, porque os especialistas, os analistas, os que dirigiam a vida deles, os que instruíam eles, ensinavam tudo para eles, agora estão com o rei lá no castelo, né, e os portões fechados. O que será deles agora? Sem os seus guias e mestres, sem os seus instrutores. O que será deles agora? Tudo desgovernado, desorientados, sem saber o que faz nem para onde vai. E ainda não tem noção do que o rei, no seu palácio, com os que fazem parte da sua cúpula, estão preparando para eles. Outra surpresa pior virá. Não é verdade, Anjos? Eles falaram com certeza. Outra surpresa pior aguarda eles. Então, anjos, depois do que o Espírito Santo falou, vocês estão vendo aí o mundo preparado para o rei entrar e fechar os portões? E separar tudo que é dele do que não pertence a ele? Para não sofrer as consequências que virá. Vocês estão vendo? Estão. E como é que o povo está? Desligado, despreparado, nas suas bebedeiras, nas suas farraiadas, nas suas danças, ouvindo música, dançando, nas suas diversões, vivendo como se nada está acontecendo, né, Ângelo? Eu falo que sim. Eles não estão vendo nada, né, Ângelo? Não percebe nada, né? Os anjos falam que vai caber na cabeça deles. Eles só vê o dinheiro, o salário que recebe correr para fazer o que eles estão buscando. Então, eles só veem o salário, eles só veem a recompensa do trabalho, o salário. E depois, né, Anjo? Eles correm
para comprar o que eles nem têm necessidade, nem precisam, apenas por influência dos influenciadores da televisão, né, Anjos? E de muitas outras coisas que influenciam eles a gastar o seu dinheiro, a investir o seu dinheiro. E eles não estão, né, Anjos? Atentos, acordados. Eles não têm noção, anjos, do que está por vir. Anjos, tudo já está se preparando. Tá falando que já. Anjos, e aquele negócio que vocês mostraram para o irmão? Daquele computador lá já atuando, já agindo, dominando. Já está mesmo no comando? Tá falando que tá. Esse computador já está funcionando mesmo? Tá falando que sim. Anjos, podemos já dizer que o governo da besta já está começando? Podemos? Eles falaram que já iniciou. Tá vendo? Mas o povo ainda, né, anjos? Estão aí com o dinheiro. O dinheiro é tudo para eles, não é? Eles tendo dinheiro, a vida tá boa, a vida tá farta, a vida tá sossegada, a vida tá maravilhosa. Dinheiro no bolso é o que importa, né? Anjos, lembra aquela música do Ano Novo? Dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, isso é que importa, né? Perderam a risada. Não, Anjos, não é assim uma coisa assim, mas da gente realmente analisar. Dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Falta alguma coisa, Anjo, quando tem isso? Falta alguma coisa? Tá falando que não. Para eles não, né? Mas para nós tudo. A salvação, a vida eterna, né, Anjos? Tá faltando tudo. Mas eles estão achando que dinheiro no bolso, saúde para dar e vender é o necessário para eles. Bom, mas até quando, anjos? O rei vai deixar os portões do palácio abertos para eles terem dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? Até quando? Esse dinheiro no bolso vai continuar e essa saúde para dar e vender? Até quando? Não estão dando data. Sabe por quê, anjo? Quando o dinheiro acaba, a saúde também, né? Tá falando que sim. Vem a preocupação, vem a ansiedade. E as doenças não vêm junto? Tá falando que vem. Então isso é dito e certo. Dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É isso que eles estão vivendo, anjo. É isso. Você não vê aí como é que tá a alegria, a festa, a farra, a diversão? Você não vê como é que tá aí? Todo mundo correndo atrás de viver a sua vida sem pensar mais em nada. Anjos, vocês observam que sempre o rei traz umas frases assim, vivendo a vida loucamente, vivendo a vida intensamente, vida louca. Sempre traz umas frases assim, né? Para que as pessoas vão mesmo nesse desenfreio e elas não têm noção para onde elas estão indo nem o que elas estão fazendo. Não é assim? Tá falando que sim. Essas frases, elas são alucinantes, sabe? Elas alucinam a pessoa. Ela fica mesmo assim, uma vida louca, ela fica desenfreada, ela fica vivendo intensamente. Né? Então essas frases, elas não vêm assim do nada. É para as pessoas ficarem falando. Daqui a pouco a vida dela está assim, intensamente, ela vive intensamente. Entendeu? Ela vive uma vida assim como se ela fosse morrer amanhã. Não tem essas frases aí? Viver a vida como se fosse morrer amanhã, como se fosse o seu último dia na Terra. Aí depois o que ele diz? Se você fosse morrer amanhã, o que você faria? Eu vivia tudo que eu tenho para viver. Então, é aquela questão, anjo. O rei traz frases assim do pessoal, sabe, ficar alucinado mesmo, meio enlouquecido, de viver assim uma vida que eles não têm noção que eles estão fazendo. O rei sabe, né, anjos? Porque ele traz essas frases assim, que desencandeia essa vida nas pessoas, que elas só querem viver e aproveitar o momento, né? Mas vai chegar o dia, né, anjos? Que quando esses portões do palácio fechar, aí tudo vai cair na cabeça deles, né, anjos?
Falaram que sim. Eles vão se pegar sem profissão, eles vão se pegar sem o camponês, que podia fazer alguma coisa, sem o campo, sem o homem da roça. Eles vão se pegar sem profissão, quer dizer, sem a profissão do pai, que o pai tinha uma profissão, passava para o filho. Eles vão se pegar desprovido de tudo, até de viver na roça, até de ir para o mato, porque eles não têm um curso de sobrevivência no mato. Eles não aprenderam nada de uma vida no mato. Aonde a vida no mato é uma inteligência própria do Eterno, aonde ele vem na mente da pessoa instruir, ensinar a lidar a vida na roça, a vida no campo, porque a natureza tem a ver com o Eterno. Então o homem do campo tem a ver com o Eterno. Então a inteligência, a sabedoria, a capacidade, o desenvolvimento do homem do campo é o Eterno que dá, ensinando a lidar com a terra. Mas quando vem um sobrevivente, né, de que ensina como sobreviver na natureza, aí já não é o Eterno quem deu, aí foi um curso, ele foi estudar. Aí ele vem todo provido, todo munido daquele curso que ele fez. Mas o homem do campo, ele não é provido de curso algum. É o Eterno quem lida com o homem do campo, abrindo a mente, dando sabedoria, dando conhecimento, como lidar com sua enxada, como lidar com sua pá, com seu facão, e mais o que tenha naquela terra que ele está. Então a provisão do homem do campo é o que ele tem em mão e o que o Eterno dá na mente dele. Essa é a provisão do homem do campo. Agora, a sobrevivência da natureza, aí é o curso, tem que aprender com um profissional que foi lá aprender para ensinar, porque ele sabe, né? Ele aprendeu, ele sabe que tem que ensinar. Anjos, vai ser muito trágico quando esses portões fecharem. E o rei não tem mais provisão. O rei não tem mais providência. O rei não divide mais o que é seu. O rei não tem mais nada para fazer. Ele agora tem para ele e para quem está com ele. E os que ficou de fora do palácio, eles vão se virar. Como? Não se tem resposta. No dia, eles verão. Isso que o Espírito Santo falou acerca de tudo que vem acontecendo e que está por vir.